A mentalidade agrícola, a mentalidade pastoril, ela é uma realidade impressa na palavra de Deus, porque é a cultura daquele povo. E ainda, com muita fidelidade, aqueles que conseguem compreender o valor da terra, são aqueles que conseguem compreender e cuidar melhor da natureza, produzir o alimento que é o pão de cada dia. E a esses homens e mulheres aí pelo Brasil, como a gente diz, do agro, a gente deve sempre a nossa gratidão, porque não se trava apenas uma relação comercial com eles, que cuidam da terra, mas se trava justamente um dom de quem cuida da terra para prover o alimento que chega até as nossas mesas. Eu digo isso porque a cultura de hoje, ela é muito mercadológica. Então a gente entra no mercado e acha que o pé de cebola lá, ou sei lá, a cebolinha, ela cai do céu. Que a gente abre o saco de frango, que o frango nasceu lá dentro. Não precisou do investimento, né? Não precisou. Está fritando um bife de carne, esquece que um dia aquela carne foi bezerro, que ela teve, muitas vezes a gente pegou o leite daquele bezerro para fazer também o nosso iogurte. E tudo isso são relações que nós estamos perdendo porque a gente gosta do rápido, do imediato. Mas o imediato desumaniza, porque ele pode até informar, mas o ser humano ele precisa de um time, ele precisa relaxar, ele precisa dormir, ele precisa concluir. E por isso que as conclusões, elas são tão difíceis hoje, e a gente vai pelos pensamentos dos outros. E é isso um pouco que acontecia em Israel. Embora a medida de todas as coisas naquele tempo também fosse o Senhor, de algum modo Israel estava vivendo um distanciamento com Deus, porque deixava de estar face a face com Ele, como nos diz o próprio Salmo de hoje. O que é estar face a face com Deus? É compreender a sua realidade, chocando com a nossa realidade. É compreender a nossa história, as mudanças da nossa história. Por isso que eu digo que quem entende um pouco de roça, entende muito de espiritualidade. Eu vou repetir. Quem entende um pouquinho de roça, entende muito de espiritualidade. Porque quando você planta um pé de qualquer coisa, vamos lá plantar o pé de laranja, a gente sabe que a gente vai ter que cuidar daquela laranja antes mesmo da flor, antes mesmo da florada. Nós vamos precisar cuidar da terra, nós vamos precisar cuidar daquela planta, nós vamos precisar abrir um distanciamento com outros tipos de plantas que podem ser hospedeiras de determinadas pragas. Nós vamos ter que limpar aquela eira cada vez em quando, porque igualmente ela pode trazer outras pragas. Mas muitas vezes nós esquecemos que a nossa consciência também é como se fosse um terreno fértil. Um terreno que precisa de cuidado. Um terreno que a palavra certa tem que ser plantada para gerar o fruto certo. Mas nem sempre esse fruto cresce com saúde, porque tem influências que vêm de fora. E Israel está passando por essa influência. Abandonou a justiça, abandonou as realidades da proximidade com o seu Deus, não consegue mais concluir para si mesmo que Deus deve estar nas primícias de todas as coisas. E por isso vai fazendo acordos. E é interessante que nesse acordo que está denunciando o profeta Oséias, Israel está produzindo, está ficando rica, mas não está colhendo a justiça, não está colhendo a graça da fraternidade. E aí a gente está num mundo que só fala em vitória.
Eu compro um curso na internet que fala de vitória. Eu ligo a televisão, o padre tal está falando de vitória. E que é só a vitória que importa. E Oséias está dizendo, a vitória também pode ser um instrumento do diabo para te derrubar. Para deixar que você esteja face a face. Para deixar que você compreenda-se fraco, sujeito às coisas. E muitos de nós se levantam na nossa força, quer seja do dinheiro, quer seja do poder mundano, aquelas tentações que Jesus passa e se pensa invencível. Eu brincava que quando eu ainda era membro de grupos de jovem, aqueles casais de namorados que davam aqueles testemunhos de castidade lá nos grupos de jovem, eu dizia sempre, toma cuidado. Eu era jovem junto com eles, porque quando a gente testemunha a castidade, lá na adolescência, na juventude, o diabo colabora para que a gente seja antitestemunho também. E pelo menos uma dúzia desses que eu avisei, tiveram anjinhos antes do casamento, foram obrigados a casar com muita rapidez. Por quê? É aquilo que São Paulo falava na leitura do último domingo. Quando eu sou forte, eu ponho Deus do lado. Mas quando eu sou fraco, é a força de Deus que vigora. E é essa grande experiência existencial que o Senhor nos propõe nessa noite. De olhar para nós, de olhar para a nossa fidelidade, tendo em vista uma grande plantação. Uma grande plantação pode ser destruída por um terremoto, uma grande tempestade pode, mas quem é da roça sabe que a gente perde uma grande plantação, a gente quebra uma grande plantação, como assim diz, não cuidando dos pequenos detalhes, não cuidando das pequenas pragas, não cuidando das pequenas enfermidades que vão aparecendo. Assim a gente olha para a nossa consciência, para o nosso coração, e pode ver que essa videira que cresce, muitas vezes floresce, ela está entregando tudo de si, como o próprio Deus fez por cada um de nós, mas nós podemos estar enganados, porque nem sempre poderá ser assim. Eu creio que a nossa espiritualidade seja sempre como um pé de caqui. Todo mundo aqui conhece um pé de caqui? Um caquizeiro é a dinâmica de uma vida espiritual na constância do Senhor. Um caquizeiro, ele se derrama. Ele dá caqui que você não, Eu me lembro que no seminário tinha, eu não como caqui até hoje, tanto caqui que eu comi um ano no seminário lá em Taubaté. E de repente, quando acabam aqueles frutos dados em quantidade, caem as folhas e ele fica absolutamente pelado. Parece que morreu. Para dizer, olha, a vida tem ciclos, eu preciso me recuperar. Nós não podemos nos enganar, inclusive enquanto estamos vitoriosos, porque haverá ciclos de inverno nas nossas vidas. Poderão haver incidentes ou acidentes nas nossas vidas, que tudo aquilo que frutificávamos poderá ser reduzido a galhos ressequidos, que tem que constantemente colocar a sua face diante do Senhor, para resgatar as suas forças, para de novo produzir frutos. E é por isso que o Senhor nomeia apóstolos. Vejam, há dois momentos muito interessantes no ministério de Jesus, depois dos seus 30 anos de idade. Primeiro, ir aos filhos perdidos de Israel. E é uma constância que Pedro vai levar para a eternidade e o governo da igreja. A importância dos filhos de Israel.
Mas depois da ressurreição, ao lavar a toda a humanidade com o seu sangue, não é mais o sangue de uma etnia, de um povo escolhido, que fará com que nós sejamos filhos de Deus. Mas isso é aberto a cada um de nós. E por isso, Deus elege esses 12 primeiros apóstolos para serem aqueles cuidadores dessas primeiras 12 igrejas plantadas e regadas, inclusive pelo seu sangue. Ao mesmo tempo evangelizando os filhos de Israel, mas fazendo todos filhos de Israel, não mais no sangue, no DNA daqueles povos da primeira aliança, mas selados agora no sangue de Cristo derramado na cruz. Assim hoje, ainda nós temos cada apóstolo, cada bispo diocesano, cada bispo emérito, como um sinal dessa presença de cuidado. Por quê? Nós expulsamos os espíritos maus não apenas impondo as mãos, mas dando conhecimento para aqueles que estão na mentira e encontrem a verdade. Nós curamos todo tipo de doença e enfermidade, repito, não apenas impondo as mãos com a magia e a força da fé, que de fato podem e acontecem demais, mas também ensinando um caminho em que o pecado deixa de ser o centro e a virtude, de fato, passa a ser aquilo que norteia a vida das pessoas. Assim hoje, cada um de nós também vive uma dimensão apostólica. A graça de não só cuidarmos da nossa plantação, mas também cuidarmos deste mundo, que precisa deste anúncio, que precisa dizer, olha, às vezes a tua vitória te engana, porque é quando nós somos fracos que Deus se faz forte em nossas vidas, como diz São Paulo. Olha, você que está na derrota, não tome isso como uma certeza da sua vida, porque Deus levanta e honra e torna os caídos bem-aventurados, como também diz a palavra. O que a palavra de Deus é para nós é de fato uma semente, que se muitas vezes plantamos coisas que não são do Senhor, ou a nossa eira de fato está suja e contaminada por pedregulhos, ou mesmo por ervas daninhas, a palavra que liberta de todo o espírito do mal e que cura de todo tipo de enfermidade, é a mesma que Jesus proclamou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é o princípio de toda a vida apostólica. Sair de Deus e voltar para Deus. Como assim Jesus nos apresenta na oração sacerdotal no Evangelho de João. Tudo que me foi dado como missão, eu te entrego, ó Pai. E assim nós temos a nossa missão intrafamiliar, a nossa missão comunitária, a nossa missão eclesial, a nossa missão de fazer do mundo o reino. Porque não é à toa que a gente reza, venha a nós o vosso reino. Por isso hoje nós somos chamados a ser esses apóstolos que com os apóstolos, nossos bispos, levam a palavra de Deus aos batizados que não estão e não são e não foram evangelizados, mas também aqueles que, se achando no vigor da fé, podem cair e contam com a mesma misericórdia e a mesma intimidade. O que não pode nos faltar, nem no tempo da alegria, nem no tempo da secura, é buscar a face de Deus. Só ela vai fazer-nos compreender que momento da história nós vivemos. Se é tempo de guardar as nossas forças para produzir novos frutos, se é tempo de frutificar para levar a boa notícia a toda a terra,
se é tempo de fato de podar-nos de algum modo, se é tempo de limparmos a nossa eira e plantarmos novas sementes. Que ciclo de vida nós estamos para correspondermos a este grande chamado que o Senhor nos faz. Anunciai com as vossas vidas e as vossas palavras: o reino dos céus está próximo de vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.